Louvamos a Deus pela oportunidade gloriosa que o Senhor nos dá de estarmos novamente aqui com vocês para a pré-aula da lição de número 9. Estamos aqui nos estúdios do CETAD, juntamente com o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pai do Senhor, pastor. Glória a Deus por mais uma aula. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Hércules, a paz do Senhor, aos nossos queridos professores e alunos. Que bênção podermos estarmos juntos novamente para mais uma pré-aula. A carreira que nos está proposta é o tema geral da nossa lição do segundo trimestre de 2024. O caminho da salvação, santidade e perseverança do crente para chegar no céu. E a lição que nós vamos estudar aqui essa semana, ela tem essa propriedade. Vamos falar sobre resistindo à tentação no caminho. Se é para perseverar para chegar no céu, então vamos resistir à tentação que se apresenta no caminho. Esta aula presencialmente será estudada no dia 2 de junho. Veja que nós já vamos caminhando aqui, não é, através desta lição de número 9 para o último mês desse trimestre. Que bênção gloriosa o Senhor nos dá a oportunidade, né, de estarmos aqui meditando na palavra dele. Mateus capítulo 26, versículo 41 é onde encontra-se o texto áureo da lição que diz: vigiai e orai. Porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Inclusive, usando esse texto, muita gente dá desculpinha, né, para poder pecar, achando que não tem nada a ver. Ó só, vamos estudar esse negócio, vai ser bênção. A verdade prática diz o seguinte: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. E nós vamos para o texto da leitura bíblica em classe, que é exatamente Jesus Cristo de Nazaré resistindo à tentação, e não foi qualquer uma e nem de qualquer, né? Mas do próprio Satanás, do próprio diabo. Mateus 4, versículos 1 a 11, você acompanha com a sua lição ou na sua Bíblia, e vamos lá juntamente com o pastor Adolvilson. Muito bem, Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus por esta palavra. Jesus Cristo nos dando o exemplo de que é possível resistir às tentações. E nós vamos caminhar então por esta lição, você fique atento. Os objetivos dela, no primeiro ponto, é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. No segundo tópico da lição, nós vamos mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação, como ele venceu, não é? E no terceiro ponto, vamos apontar aqui a estratégia para o crente resistir à tentação. Com esta lição, você vai estar vacinado a respeito desse tema importante que é tentação. Os hinos sugeridos, 46, um pendão real nos entregou o rei. Também o hino 289 e o 298 são os três hinos sugeridos pela CPAD para o devocional da Escola Bíblica nesta lição de número 9. E aqueles que não sabem cantar, aproveitam para aprender, porque EBD é tempo de aprendizado. Palavra-chave, tentação. Pastor Adolvilson com a definição geral. Muito bem, tentação, ato ou efeito de tentar, instigação, indução para o mal, desejo intenso de algo geralmente considerado censurável. Tentação na Bíblia. Tentação, basicamente, é uma instigação ao pecado. Uma pessoa que está sob tentação
literalmente está sendo motivada e induzida a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade de Deus. Muito bem. Se opor à vontade de Deus é pecar, né? Pecar é errar o alvo. É um negócio que tira o crente do caminho, coloca ele à margem do caminho, à beira do caminho, ou lança ele para longe do caminho. A tentação é algo que o crente enfrenta ao longo da sua jornada, da sua carreira cristã. E não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar do modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Você, lendo Mateus capítulo 6, versículo de número 3, é exatamente o texto da palavra de Deus, onde tem a oração que convencionou-se chamar da oração do Pai Nosso, não é? Onde Jesus, ensinando os seus discípulos, porque eles perguntaram, mas Senhor, como é então que nós devemos orar? E Jesus deixou para nós esse registro, que não quer dizer que deve ser uma oração de decoreba, porque tem gente que acha que esses versículos que estão ali, por si só se constituem na oração que nós devemos fazer todo dia. E me refiro a Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 até o versículo de número 15. Mas a referência aí é o verso 13, que diz assim, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por isso que nesta lição nós vamos estudar o conceito bíblico de tentação, também a maneira como o nosso Senhor enfrentou a tentação, e no texto de Mateus 4, que é a leitura bíblica em classe, se refere à tentação de Jesus no deserto, e também como nós devemos resisti-la, como resistir à tentação. Veremos que é imperioso, ou seja, é um imperativo, é uma ordem, seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar. Tão importante, não é? Quanto nós vivemos uma vida cristã de acordo com a vontade, o plano, o propósito de Deus, nós temos aí vigilância e oração como aspectos imprescindíveis para que nós não venhamos ceder à tentação ao longo da caminhada. Aí nós temos na lição do pastor Osiel, não é? Mateus capítulo de número 26 e o versículo de número 41, esse texto aqui na minha tradução, que é Almeida Revista e Corrigida, diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É exatamente o texto que nós temos aqui como referência nessa introdução, e esse também que é o texto áureo da lição. Vamos então avançando nos estudos dominicais. Tópico primeiro, a tentação e a sua esfera humana. O pastor Adovilson já vai comentar a respeito do conceito bíblico de tentação, uma vez que ele já apresentou também aqui uma definição geral a respeito da palavra tentação. Muito bem, o tópico 1 e o ponto 1. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. E a primeira palavra hebraica é massá, que significa teste, provação. E nós encontramos em Deuteronômio 4:34. Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas. Está aí, então, esta palavra, sinais, maravilhas e lutas. É a parte A do versículo 34 de Deuteronômio 4. E o 9:22, que também traz esta palavra, 9:22 de Deuteronômio. Além disso, vocês tornaram a provocar o Senhor a ira em Taberá e em Massá e em Quibrote Atavá. Então temos aí também essa colocação da palavra provocar ou provocação, né? Que é um termo ali de Massá. E o Salmo 95:8 também diz assim, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, a palavra Massá está especificada, não é? Então temos aí, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Então está aí específica a palavra hebraica. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, né? Peirasmos, que significa teste, prova. E nós temos aí uma referência bíblica, não vamos ler as 3, Atos 20:19, para exemplificar aí peirasmos.
peirasmos. Atos 20, 19. Servir a Deus com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado. Provado, está aí a palavra, pelas conspirações dos judeus. Então, está aí a palavra peirasmos, aí no grego. E temos uma outra palavrinha aí, também na nossa lição, é o verbo peirazó. Peirazó, que significa testar, submeter à prova. E nós encontramos uma referência bíblica para comprovar isto em João 6 e 6. Tá? Nós vamos usar só uma, tem várias referências aí. 6 e 6 diz assim: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, tá bom? Pois já tinha em mente o que ia fazer. Então nós temos aí essas 3 palavrinhas, uma no hebraico e 2 no grego, para explicar, para conceituar essa questão de tentação, tá certo? Ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, é um teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Muito bem, se o camarada está tentado, está bem claro aí a respeito da sua definição. Agora, as 2 vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação ela pode vir por 2 vias. A primeira é exatamente através do diabo. A referência é o capítulo 3 de Gênesis, que nós temos ali a tentação, não é, de Eva, que cedendo também envolveu Adão, e que na consequência a maldição sobre o homem, sobre o próprio diabo, sobre a terra. Então esse é uma primeira fonte de tentação, o próprio diabo. Também de dentro do ser humano, que aí são as concupiscências, né, os desejos desenfreados que o homem alimenta no seu interior. E aí Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Então, as 2 fontes de tentação, o diabo e o ser humano, o seu interior. Ela tem origem no diabo quando o objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é o de fazer com que a gente se desvie da nossa rota, do nosso caminho, da missão e do propósito que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Já a tentação que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito Santo, e aí você pode refrescar a sua memória lendo Gálatas capítulo 5, né? Entregamo-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Então, atrair, envolver-se e se satisfazer com os desejos da carne é exatamente aquilo que nós entendemos como a origem, né, a via de tentação quando ela vem do interior. Ambas as 2 vias, não é? Se é que posso dizer assim, ambas as 2, porque é redundante, mas essas vias de tentação se processam na esfera humana. E aí, meus irmãos, é que nós temos que vigiar e orar, não é? Subponto 3, a tentação como um fenômeno humano. Pastor Adovilson. Muito bem, tópico 1 e subponto 3. A epístola de Tiago está escrito: ninguém, isso é muito importante, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Está em Tiago 1,13. Antes de ler esse versículo, pastor, eu trouxe aqui algo extra lição para nós trazer para os alunos e professores principalmente. Veja bem, vocês devem explicar para a classe a diferença aqui de tentação e de provação. Existe diferença aí. Às vezes as pessoas colocam como sendo uma mesma coisa. Exatamente. Né? Eu trouxe aqui, descubra a diferença entre esses 2 conceitos essenciais em nossa jornada de fé. Compreenda como tentação, a tentação nos desafia a seguir o caminho contrário à vontade de Deus. Tentação. Enquanto que provação visa fortalecer a nossa fé
e nos moldar conforme a imagem de Cristo. Então há uma importante diferença entre uma provação, não é, que nós vamos ler agora, daqui a pouco em Tiago 1, 12 e 13, e uma tentação, Tiago 1, 14. Muitas vezes, agora, Deus prova o seu povo para expor suas qualidades interiores, porque durante a provação nós adquirimos mais sabedoria, resistência, de acordo com a operação de Deus. Muitas provações servem para o nosso crescimento espiritual, não é? Mas Deus nunca tenta ninguém. É o texto aí, ó. Nunca tenta ninguém no sentido de levá-lo a pecar, de maneira nenhuma, tá certo? Então ele nunca tenta ninguém. Tiago entendia que os cristãos podiam facilmente atribuir suas tentações a Deus, pois eles sabiam que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, em foco aí, Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado. E temos aí a leitura de Tiago 1,12. Pastor, mas eu quero ler, ali na lição está a 13. Só 13. Exato, eu quero ler a 12, que diz assim: feliz é o homem, na Nova Versão Internacional, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, provação como um teste que nos dá resistência, tá certo? E agora o 13, conforme está na lição, eu trouxe aqui na versão transformadora, Tiago 1,13. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Foco aí. Aliás, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças também. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Não tentação, e sim provação. Lá em Tiago, capítulo 1 e verso 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu vou ler até o versículo 3 também. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, há uma razão de Deus nos testar, passar pela prova. E o versículo 4, que está aí na nossa lição: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Portanto, está aí a provação para aperfeiçoar o caráter do crente, tá bom? Temos aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória. Passamos pela prova e glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Continuando na lição, contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteiramente de responsabilidade humana. Mateus 5, 28 diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E a culpa aí não é de Deus. É interessante que o ser humano ele tem essa mania de transferência de culpa. Errei porque alguém me fez errar. Não, isso está na natureza humana, natureza de pecar. Nós somos levados a isto, né? Agora, veja bem, temos ali continuações, evidência na vida dominada pelas paixões carnais, a responsabilidade humana. E também temos aqui Romanos 8, 6, na versão transformadora. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, controle a mente, resulta em vida e paz. Temos aí esta colocação também. Agora, ainda que, voltando para a lição, que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, está na lição, na versão transformadora também. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Porém, fiel é Deus, que não nos deixará atentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também meio de saída, para que possais
suportar os nossos desejos, abre as portas para que a pessoa caia em tentação e entre numa situação que contraria a vontade de Deus. Vamos falar um exemplo de um jovem. Eu estou com a Bíblia em Gênesis capítulo 39, um jovem chamado José diz assim: aconteceu depois dessas coisas, eu estou lendo Gênesis 39, verso 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: preste atenção o que foi que José respondeu para a mulher. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Deixa eu dizer uma coisa aqui. O Potifar sabia o tipo de mulher que ele tinha. Porque para o camarada chegar para o empregado e dizer assim, ó, tudo está no seu controle, só não toca na minha mulher. Ó, deixa a dica aqui. Agora, o José, ele era tão temente a Deus que ele disse exatamente isso. Como, pois, faria este tamanho mal? Ele entendia, de tanto que ele temia a Deus, ele entendia que se ele se deitasse com a mulher do seu senhor, seria um grande mal. E interessante, ele coloca assim, ó, e pecaria contra Deus. Então o temor dele era tão extremo no sentido de não pecar, que quando essa tentação foi colocada diante dele, ele resistiu, porque ele não queria, irmãos, pecar contra Deus. Ele estaria pecando contra Deus, contra o seu próprio corpo, ele estaria cometendo um pecado contra o seu Senhor, porque estaria traindo a confiança do seu Senhor, e ainda estaria se envolvendo com essa vadia que era a mulher aqui do Potifar. Então veja que coisa é quando um crente fiel, não é, que teme a Deus, anda na vigilância. Quando esse tipo de situação se lhe apresenta, ele resiste e vence. E nós temos em José um exemplo de uma pessoa que resistiu e venceu. Porque alguém pode ser tão sem fé ou destituído de fé para dizer assim, não, Jesus venceu o diabo lá no texto que é a nossa leitura bíblica aqui em Mateus 4, mas Jesus era Deus. Pois é, o José não era Deus, né? Jesus é Deus, mas o José não era Deus e ele resistiu. E porque resistiu, venceu. E porque resistiu, prosperou e chegou a ser o governador de toda a terra do Egito. Então, meu irmão, a tentação, que é um fenômeno que ocorre, ele é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. E nós ainda vamos verificar aqui que é possível vencer. Vamos para o intervalo e nós já voltamos com o tópico de número 2 da nossa lição. Até já! Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Senhor Jesus e a tentação é o tópico 2 da lição, e nós vamos avançando aqui já para o subponto primeiro, a provação do Senhor Jesus. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13, diz lá, Marcos 1, na nova versão transformadora, verso 12, né? Em seguida o Espírito conduziu Jesus ao deserto. É interessante que o próximo referência vai falar a mesma coisa, mas acrescenta, Lucas 4 diz assim, Jesus, 4 e 1, Jesus cheio do Espírito Santo. Só acrescenta esse detalhe, que é um detalhe de suma importância. Não, meu Deus do céu. Então, Marcos 1, diz lá, em seguida o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, que é o verso 12 e o 13, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias, estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. O próprio Jesus, como humano, foi tentado sobre esta terra. E nós vamos ver aqui as tentações pelo qual ele passou. E foram, voltando para a nossa lição, 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário. Aliás, nós, pastor, nós estamos aí constantemente também passando por esta batalha. É uma luta espiritual, que nós já falamos sobre isso, e vamos vencer com armas espirituais, né? 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário. O príncipe deste mundo, veja bem que ele é o dominador, né? Nós encontramos isso em melhor dizendo, João 16 e 11, diz assim, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, embora ele tenha aí autoridade sobre o mundo, não é? Lógico, uma autoridade limitada pelo poder de Deus, né? E Efésios 2:2 nós encontramos na versão internacional, nos quais costumam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, comprovando aí, portanto, que ele é o príncipe deste mundo, não é mesmo? Agora, veja bem, o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus, é atrevido, né? Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. João 4:34, na versão internacional, diz assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esta palavra deve ser nossa também, pastor. Quando vier tentações, o nosso objetivo é fazer a obra de Deus, aquilo que Ele nos chamou para realizar. Vamos focar nisto, vamos focar no Senhor Jesus e, claro, não se deixaremos ser engodados por essas coisas do mundo, levados a pecado, não é mesmo? Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, jejum e da palavra. Está aí as armas para vencer, né? Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Louvado seja o nome do Senhor. Robustecido no poder, cheio do Espírito Santo, conforme Lucas 4:1. Exato. As áreas em que Jesus foi tentado, podemos destacar aqui, com base no texto, pelo menos 3 áreas, não é? Então, eu acho que fica fácil de nós relacionarmos isso, destacamos isso nos slides aí para facilitar a sua compreensão e seu estudo. Lembrando, irmãos, que esses slides que a gente usa aqui nas aulas, você pode obtê-los gratuitamente. É só mandar, coloque um comentário aqui na aula, né, coloque um comentário dizendo que você quer, informe o seu contato de WhatsApp para a gente colocar você na lista de transmissão. Assim você vai receber gratuitamente esses slides, os mesmos que estão aí. Então vamos lá, as 3 áreas em que Jesus foi tentado. Primeiro, a área física. O diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum. Pois isso, né? O fato dele transformar pedras em pães revelaria que ele era o Filho de Deus. Então, a área física, 40 dias de jejum, aí Jesus, obviamente, tinha fome. O diabo se lhe apresentou e disse, não, você é Deus, transforma essas pedras em pães. A segunda área que Jesus foi tentado, no que diz respeito à sua natureza divina, porque Jesus era 100% homem,
mas era 100% Deus. Aleluia. A turma se enrola com esse negócio. Jesus nunca deixou de ser homem, assim como o texto de Paulo afirma que ele nunca deixou de ser Deus. O diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, porque se ele, sendo Deus, se jogasse do templo, os anjos o guardariam. Essa foi a tentativa de Satanás. Mateus capítulo 4, os versículos 5 e 6. E por fim, a área espiritual. O diabo tenta o nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz, que na verdade era o alvo principal. Não é? O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz e ali derramasse o seu sangue inculpável, porque com isso ele estaria estabelecendo, né, o reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. A tentação na área espiritual, então, diz respeito a isso, a adorar o diabo. Então veja as três áreas: física, natureza divina e também na sua área espiritual, são as áreas aqui onde Jesus foi tentado. Assim nós podemos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, o de Nazaré, foi tentado na área física com o que diz respeito às necessidades humanas, na sua natureza divina, com a ideia de ostentar os seus divinos atributos ao público, ou seja, de se mostrar como Deus. E na área espiritual, no sentido de idolatrar um outro ser, ou prestar adoração a outro que não a Deus. E aí nós temos vários textos da Bíblia muito claros de que Deus não aceita que outro seja adorado a não ser Ele próprio. E aí, se Jesus tivesse adorado o diabo, ele teria idolatrado um outro ser. Então veja aí a complexidade disso. Pastor, um comentário rápido, extra lição, não está aí. A tentação é uma realidade com a qual todo crente em algum momento irá se deparar. Não existe ninguém que seja imune à tentação, pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, foi tentado. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la, ela está aí, tá bom? Mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. É interessante que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, pastor, ou seja, em todas as áreas. Eu escrevi aqui, ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos. Teve em alguns momentos que ficar calado, controlar os pensamentos, dominar os desejos. Ou seja, ele foi tentado em tudo. Ou seja, por isso que ele nos conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que a gente enfrenta. Exatamente. Porém, sem pecado, isto é, suas provações e tentações nunca resultaram em pecado. Então nós vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus. Muito bem, avançando na nossa lição, o subponto 3 é como Jesus venceu a tentação. Nosso Senhor venceu o diabo, não foi no culto de louvor e de adoração, não foi no como é que a turma faz aí? Uns movimentos, uns negócios esquisitos que está tendo hoje, Campanhas. mas foi com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, você lendo Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai verificar a resposta de Jesus é essa: está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda tentação ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, verso 7. Na terceira tentação, Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4 e versículo 10. Então você observa que Jesus aplicou a palavra. Por isso a nossa insistência em que os irmãos conheçam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estudem a Bíblia, porque no tempo da aflição, no tempo da dificuldade, no tempo da provação, no tempo da tentação, você terá uma resposta da Bíblia, da palavra de Deus para confrontar o mal que lhe aflige. Glória a Deus, pastor. Se o senhor voltar um pouquinho o slide, Mateus 4:4, ele mencionou Deuteronômio 8:3. Olha lá, ó, Mateus 4:4, ele está mencionando o Antigo Testamento, tá certo? E aqui, por exemplo, na segunda tentação, em Mateus 4:7, ele estava mencionando Deuteronômio 6:16. E na terceira tentação, em Mateus 4:10, que é a referência da lição,
ele estava citando Deuteronômio 6:13. Veja bem que é as Escrituras. Ele está mencionando a Escritura de Pela fato. palavra, louvado seja Ele conhecia o nome do as Senhor. Escrituras de fato, foi exatamente algo que nós já estudamos na lição, inclusive na anterior. Devemos conhecer a Bíblia, não tem como nós fugirmos disso. Por isso, a insistência que temos de que os irmãos estudem a palavra de Deus. Tópico 2 do subponto 3, como Jesus venceu a tentação. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Então é isto que nós acabamos de comentar, Bíblia. Então nós temos que conhecer a espada, não é? Com certeza. Que ela avança e também ela defende, ela ataca. É arma de ataque e de defesa, não é mesmo? Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e prática. Uma colocação, esta lição. Em termos positivos, dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática significa dizer que só pelas Escrituras se chega ao conhecimento da verdade a respeito de Deus e da sua vontade para os seres humanos. Então nós temos a Bíblia Sagrada como verdade, como regra de fé e prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e os seus ardis tentadores. Com a palavra de Deus, Efésios 6, diz lá, na Nova Versão Internacional, 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, preparados para esta guerra, claro, uma guerra espiritual. E o versículo 17 diz lá, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As armas estão aí, estão disponíveis a todo cristão, não é? Cristão que está aí enfrentando lutas espirituais. Procure essas armas e a vitória é nossa, né? Imitemos o nosso divino mestre, encerrando este slide. Muito bem, meus irmãos, então nós temos aqui o fechamento de que Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus, não é? Não foi com um corinho de fogo, não, foi com a palavra de Deus. Você procure estudar a Bíblia, você procure ter uma maior proximidade com a palavra de Deus, não é? Leia a Bíblia, porque infelizmente nós temos aqueles irmãos que, e aqui irmãos me referindo a todos, não é? A todos os irmãos e irmãs da igreja, mas que só leem a Bíblia no culto, no domingo. E aí nós temos igrejas que às vezes você assiste um culto inteirinho e você ouve lá 2, 3 versículos da Bíblia só. Porque cita-se um versículo para poder começar, às vezes um versículo ou 2 só na leitura oficial, e o pregador cita só a parte A de um versículo e fala 1 hora. Então você observa que tem igreja que de fato a quantidade de Bíblia que se lê é muito pouco. E se você se dá a ler apenas no culto, pode ser de você estar alimentando muito pouco a sua alma. Por isso tenha esse hábito de leitura bíblica diária. Leia, releia, não é? Faça um plano de leitura da Bíblia. Se você quiser, aqui no CETADB nós temos um plano de leitura da Bíblia, a gente fornece um folder, não é? Um panfleto aqui, agora eu não tenho, mas você pode solicitar, a gente envia para você. Um folder, você vai fazendo a leitura dos capítulos da Bíblia e vai fazendo a marcação, e quando você conclui, você recebe um certificado de leitura da Bíblia gratuito. Como você faz isso? Entre em contato conosco, é gratuito, e você vai poder ler a palavra de Deus, e com isso, ter as ferramentas necessárias para vencer o diabo, usando a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Agora nós vamos dar um intervalinho aqui, e já vamos voltar para o tópico 3 da lição, que certamente será uma bênção, e nele estaremos instruídos a respeito de como é que nós conseguimos resistir à tentação. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor,
direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único, que contém 250 páginas, traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADB. Resistindo à tentação é o tópico 3 da lição e nós já vamos falar aqui a respeito deste aspecto importante que envolve a tentação. Todos somos tentados, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, não é? Os adultos, os idosos, todos somos e estamos sujeitos o tempo todo à tentação. Muito bem. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum, da leitura da palavra, o inimigo, não deixará de nos tentar. Ele está aí para isto, não é? Ele sabe que ele já está julgado e condenado. Para ele não tem mais jeito. Então ele está aí para nos tentar mesmo. Por esse motivo, temos que estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna, que por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos modernos aí, intentam naturalizar, ou seja, é normal, o relativismo, procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Já tivemos assuntos aí que estão relativizando a palavra de Deus, já comentamos sobre a teologia progressista que invalida, deixa a palavra de Deus de lado. Esse aqui, segundo eles, não é verdade absoluta, e nós entendemos que é verdade absoluta porque é a palavra de Deus. Estão tentando aí constantemente anular aquilo que Deus deixou para nós. A palavra aí é relativizar. Antes era, para hoje não é mais. Então está aí, irmãos, devemos nos cuidar com isto. Está acontecendo dioturnamente em vários segmentos ditos evangélicos. O relativismo procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Mas diante disso, olha lá, somos encorajados pela palavra de Deus, pelas Escrituras, a assumir a postura de Cristo, e não se conformar com este mundo. Aos Romanos 2:2, eu trouxe aqui na versão transformadora. Tem uma versão que diz moldar, não entrar no molde. Aqui, na versão transformadora de Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio da sua mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Já dissemos aqui, o que serve para o mundo não serve para a igreja. O que é bom para o mundo não é bom para a igreja. E a palavra de Deus é clara. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Não entre na forma, tá bom? De tudo que eles ensinam, o que eles estão aí apregoando, é contrário à palavra de Deus. E nós somos apologistas desta palavra. Defendemos esta palavra e vamos continuar. E eu estou percebendo, pastor, que a luta vai ficar mais séria. Com certeza. Mais ferrenha. Sem dúvida. Cada vez mais. Segmentos estão surgindo, estão deixando de ser orientados pela palavra de Deus e somente movimentos estão surgindo por aí. Muito bem, meus amados irmãos, vamos então para o subponto 2, rejeite a tentação. Olha só, há uma célebre frase, essa dita pelo Martinho Lutero, que diz assim, ó, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com os seus ninhos. Então você está andando na rua, os passarinhos estão voando. Agora, se eles vierem para fazer ninho na sua cabeça, você tem como afastá-los. E é nesse sentido que nós estamos aqui nos referindo à tentação. Elas podem vir e acontecem com todos. Eu citei o exemplo lá de Gênesis 39 de José, é um processo de tentação, só que ele não deixou o passarinho fazer ninho na cabeça dele. Ó, pastor, assim também são os pensamentos maus sobre nós. Eles chegam à nossa mente e querem criar ninhos, nos deixando tristes e incapazes de cumprir o nosso viver. Mas não precisa ser assim. Eles podem até passar por nossa mente. Então, o que fazer?
Lute com a melhor arma que você tem, a palavra de Deus. Você quer encher a sua cabeça de coisa boa? Paulo deixou a dica, Filipenses Filipenses 4:8. 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se a sua mente, a sua consciência estiver cheio das coisas de Deus, fique certo que você vai ser abençoado. Embora não seja um versículo da Bíblia, essa fala de Martinho Lutero, ela revela, ela expressa uma verdade que nós encontramos na palavra de Deus. E o ditado que nós conhecemos: mente vazia, Oficina do diabo. É isso então aí. vamos encher a nossa mente com coisas boas. Podemos então Pensamento. percebê-la, não é? A questão da tentação, a fuga dela, nós podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Eu mencionei o texto de Gênesis capítulo 39, mas eu vou reler aqui o verso 12. O verso 12 diz exatamente assim, ó. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Vou dizer um outro negócio aqui. Às vezes o cara fala, não, rapaz, eu vou enfrentar essa tentação porque eu sou forte, eu estou espiritualmente bem, eu estou em dia com jejum, coração, e eu vou enfrentar o diabo e tal. José fugiu. O apóstolo Paulo também nos dá dica disso, nós já vamos verificar. Veja Jó. Jó também, meus irmãos, a gente tem pessoas que não conhecem a Bíblia, e porque não conhece a Bíblia, acaba em algum momento falando bobagem. E o personagem Jó é um a respeito do qual se fala muita bobagem quem não conhece a Bíblia, porque quem deu testemunho a respeito da honestidade de Jó não foi o pastor Hércules e nem o pastor Edovilson, foi o próprio Deus. Deus falou para o Satanás, você viu só o meu servo Jó, como ele é justo, temente a Deus e se dizia do mal? Entendeu? O próprio Deus deu testemunho de Jó. Agora Jó, no capítulo 1, verso 1, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E o texto diz, este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, Jó alcançou graça diante de Deus porque ele fugia do mal. Quando ele via o mal aqui, ele ia para cá. Se o mal estava para cá, ele ia para ali. Ele se desviava do mal e infelizmente nós temos gente que gosta de desafiar o mal. E eu conheço alguns que nesta tentativa se enrolou e pecou e está prostrado até hoje. Assim nós não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, certamente podemos evitar que ela nos domine. Então, rejeite a tentação, avance e continue, não é, crescendo para a glória de Deus. Por isso nós precisamos também seguir um exemplo que Paulo deixou para o Timóteo. Final de carreira do apóstolo Paulo, segunda epístola ele escreveu para Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 22, não é? Paulo, na versão transformadora, você tem o texto completo? Não tenho, porque já está. Muito bem, ó. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Deixa eu pegar aqui o texto completo para a gente ler esse versículo aí. O versículo de número 22 de 2 Timóteo diz assim, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia, olha só, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Ou seja, como dizia a minha avó, a minha bisavó, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Na companhia de quem que você deve andar? Na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Junto desses, você se reúna com estes e busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz. É o que está escrito aí na segunda epístola de Paulo a Timóteo 2:22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. O senhor falando em fugir, capítulo 4, verso 7. Fecha aí, ó. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ô, Glória, aí você leu foi Timóteo. 1 Timóteo 4, 7. Mas o Tiago também fala algo que vai nesse mesmo sentido, né?
Eu vou chegar no texto de Tiago aqui, porque esse eu não havia anotado, mas eu me lembrei dele aqui. Tiago, olha só, capítulo de número 4 também, ele diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4 e versículo 7. Vamos lá, meus irmãos? Arrependa-se. É o subponto terceiro aqui, quando nós estamos falando a respeito da tentação. Por quê? A tentação vem, nós já vimos, não tem como evitar. Nós já aprendemos aqui como resistir, como vencer a tentação. Porém, há aquelas pessoas que no processo da tentação caem. E aí temos aqui esse subponto 3, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que um crente ceda à tentação e por isso rompe a comunhão com Deus, porque o pecar gera isso. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Deus por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Nós já estudamos nesse 8. trimestre, a lição 8. anterior. Confessando e abandonando o pecado. Pronto, aí você tem um fechamento de contexto. Há um caminho de cura e restauração para quem age desta maneira, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, é o texto áureo da lição de número 8. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentamos nos justificar, muito menos culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. É aquela questão que o pastor Adovil citou aqui há pouco, de ficar terceirizando a culpa. Não, meu irmão, você errou, assuma a culpa, se apresente diante de Deus e faça como Davi, pequei e preciso de restauração. Peça perdão a Deus, porque o texto do apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Não há outro caminho. Não há outro é caminho. esse o jeito. É esse. Se você caiu, se você cedeu à tentação, você deve reconhecer o seu erro, assim como fez Davi. Peça perdão e restauração a Deus, porque Ele apaga a transgressão, e a Bíblia, na profecia de Isaías, diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, e você vai seguir uma vida de comunhão com Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Glória a Deus por isso. Deus. Somos encorajados, fechando esse tópico terceiro, falando aqui a respeito de resistir à tentação, somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Vamos então, juntamente com o pastor Adovil, para a conclusão desse estudo da lição de número 9. Pastor Adovil. Muito bem, concluindo a lição de hoje, semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, já comentamos sobre isso, mas não pecou, Hebreus 2 e 18, e também o capítulo 4, verso 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação, caminhando para Jesus. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago, capítulo 1 e verso 12. Maravilha, meus irmãos, é uma bênção nós podermos estarmos aqui e compartilharmos desse tempo agradabilíssimo, né, na presença de cada um de vocês e entendermos que é certo que de alguma forma nós contribuímos com o vosso crescimento. Desejamos que Deus abençoe a vossa vida, família e ministério. E reforçando, se você desejar ter acesso a esses slides que são gratuitos, é só você deixar um comentário aqui na aula, informando o seu contato de WhatsApp para que a gente coloque você na lista e semanalmente você esteja recebendo este material. Deus abençoe você, mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. Pastor Adovil, as suas considerações finais. O nosso pedido é, pastor, compartilhe, comente as nossas aulas, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Isso tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Ore por nós, nós oramos por vocês. E a vitória é certa, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.